Coisa boa poder estarmos aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 até o 18. Diz assim a palavra de Deus: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O tema dessa mensagem é anime-se. Vira para o teu irmão aí e fala assim: anime-se. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta aos Coríntios, a sua segunda carta, ele vai dar para a gente uma série de advertências com relação à nossa postura ante as lutas e provações que temos enfrentado. Nós não podemos negligenciar, nós não podemos perder a alegria da caminhada, nós não podemos vacilar, titubear, errar, tropeçar, cair e permanecer caído. O Senhor espera da gente um comportamento altruísta, uma capacidade de dar a volta por cima, de não ficar paralisado diante dos obstáculos, ou de com medo da luta. Não, eu não vou servir a Deus, eu não vou, colocar a mão no arado, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada. A Bíblia fala que é maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Tem pessoas que não botam a mão no arado, que não trabalham por causa do medo. O desespero, o pavor atrofia eles e os impedem de avançar, de conquistar, de possuir, de trabalhar na obra de Deus. Queria que você entendesse algo. Todo o líder, ele passa por provações. Todo discípulo passa por provações. E enquanto estamos sendo provados, Deus espera que a gente não se desanime. Quando Deus nos chama e nos comissiona, Ele também nos fornece as forças necessárias para perseverarmos no meio das provações. Quem concede essa força é Ele. É Ele que dá força para você superar as provações. Então o que nós devemos fazer? Ficar animado. Como Josué, diante de uma terra para conquistar, com um povo de dura cerviz, o ânimo dele se abate. Deus se apresenta para ele e fala assim: Josué, anime-se, se esforce, tenha de bom ânimo. O apóstolo Paulo, ele vai nos dar aqui uma ideia maravilhosa. No versículo 1, ele vai falar que ele estava animado. E no versículo 16, ele vai falar assim: e eu não me desanimo. Ainda que as pressões, que as tribulações, que as adversidades, eu não desanimo. Não é fácil sofrer por haver praticado bem. Manter-se em silêncio, deixar-se de queixar, ou não vingar-se de alguém por ter lhe ofendido ou lhe feito algo ruim. É difícil, irmãos, você sofrer calado, você não revidar, você não dar, não oferecer resistência. É muito difícil isso. E o pior é que às vezes essa resistência, ela tende a nos abater. E o inimigo, ele quer isso, ele quer abater você. Porque a palavra desanimados é a ausência de entusiasmo, a ausência de coragem, a ausência de vontade. Quando você fica desanimado, você perde a tua coragem. E aí você olha para o gigante e vê ele grande demais. Ou para um anão e vê ele grande demais. Você olha, para as adversidades e se acovarda diante delas.
Você vai procurar um emprego, vê a fila grande demais e fala assim, quem sou eu? Você olha para o terreno a ser conquistado e você imagina, poxa vida, eu não tenho condições de falar do amor de Jesus, quem sou eu? Eu não sei nem falar. Como Moisés, né? Senhor, eu não sei falar. Sabe não, meu filho? Então foi o seguinte, eu já chamei Arão, teu irmão, ele vai falar por você. Como Jeremias, Senhor, quem sou eu? Não passo de uma criança. Não diga tal coisa. A gente sempre oferece uma desculpa para não fazer a obra de Deus. Como Gideão, quando foi chamado pelo anjo de varão valoroso. Que eu? Varão valoroso? A gente oferece resistência para fazer a obra de Deus, irmãos. É uma tendência natural. Mas nós não somos naturais, nós somos espirituais. Tem um comigo aqui em nome de Jesus. Todo crente está sujeito a passar por sofrimentos. O próprio Cristo passou por tal experiência. Agora, por que Paulo ele não desanimou? Quando enfrentamos provações no corpo, as provações ela tendem a nos desfalecer, a fazer com que o nosso físico ele fique desgastado. A gente tende a perder a força, sabe? Fisicamente a gente fica esgotado. E as batalhas espirituais esgotam mesmo. Aqui vai uma palavra para você que é líder de célula. Não baixe a tua guarda, porque batalhas espirituais nos esgotam. Tem líder desgastado porque estão na batalha espiritual, mas agindo de forma natural. Você está numa batalha espiritual, então fique atento, fique vigilante, não baixe a tua guarda. Leia a palavra, ore ao Senhor, busque a Ele, busque renovo, dependa dEle, não baixe tua guarda. Porque se eu e a pastora enfrentamos lutas, vocês também enfrentam. Só que acontece, nós sabemos, temos consciência da luta que enfrentamos e não baixamos a nossa guarda. Agora tem muita gente botando a mão no arado e sabe, de qualquer jeito, irmãos, Deus te qualificou, foi Ele que te chamou, valorize isso em nome de Jesus. No nosso interior precisa haver uma chama inextinguível da vida de Jesus ressurreta que brilha em nós de forma tão intensa que o nosso interior ele seja renovado. O que o Senhor espera da gente diante da luta é que dentro de nós brilhe uma chama intensa, que por fora você se desgasta, fisicamente você está acabado, mas no seu interior você está renovado. Você não pode se abater junto com as lutas. As lutas vêm para fisicamente te abater, e talvez até consiga, mas aqui dentro não, aqui dentro eu estou renovado em nome de Jesus. Você pode não estar aguentando nem ficar de pé, mas Senhor, eu te glorifico porque o que eu tinha de fazer eu fiz. Eu não baixei a minha guarda. Ele se renova. Isso quer dizer que ele cresce. O crescimento e o amadurecimento está ocorrendo. O nosso interior, ele continua amadurecendo à semelhança de Cristo. Olha a visão de Paulo diante do sofrimento. Por isso que ele não se abatia. Porque cada vez que a luta se intensificava sobre ele, o interior dele ia se renovando e ele ia parecendo mais com Cristo. Era menos Paulo, mais Cristo. Menos Paulo, mais Cristo. É por isso que num nível de maturidade tão grande de Paulo, que ele falou assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você está entendendo? O teste da fé, ele é precioso. E segue-se a ele um grande galardão, quando sofremos pelo fato de estarmos fazendo a obra de Cristo. Tem muita gente sofrendo pela negligência, sofrendo pela precipitação, sofrendo pelas decisões erradas, sofrendo por não obedecer às autoridades, sofrendo por não dar ouvido aos conselhos, sofrendo por não ouvir os líderes, sofrendo por não ter intimidade com Deus, sofrendo porque apesar de Deus estar falando, ele se nega a obedecer à voz de Deus. Aí sofrem. Mas se o teu sofrimento é porque você está fazendo a obra de Deus, o seu interior, ele vai se renovando dia a dia. O apóstolo Paulo, no versículo 17, ele vai falar assim: a nossa leve
e momentânea tribulação. Havia no apóstolo Paulo uma expectativa, uma perspectiva da eternidade. E é por isso, é pensando na eternidade, na perspectiva de morar eternamente com Deus, que toda a tribulação dele aqui era pequena, era leve e era curta, momentânea. Irmãos, você vai ter uma eternidade com Deus. Ainda que você viva 100 anos aqui, e sejam 100 anos de sofrimento, analise, existe uma eternidade para você. E a eternidade pode ser de descanso e de glória ao lado de Deus, ou de continuidade de sofrimento no inferno com Satanás e seus anjos. Nós não somos crentes porque é legal ser crente. Nós não somos crentes porque, sabe, é um status para a gente. Eu não estou servindo a Deus porque é legal. Eu estou servindo a Deus porque tem uma eternidade reservada para mim, irmãos. Eu tenho expectativa de quando o suar da trombeta tocar, eu ouça esse ressoar da trombeta e eu subo a estar com o Senhor nos ares. Eu sirvo a Deus porque existe uma promessa que o corruptível se revestirá da incorruptibilidade, que o mortal vai se revestir da imortalidade, e eu estarei com ele nesse momento. Eu sirvo a Deus porque existe algo preparado para mim na eternidade. Ainda que na terra eu não obtenha aquilo que eu desejo, ainda que aqui eu sofra. E era essa a mentalidade de Paulo. Você não pode servir Jesus e achar que pelo fato de você estar na igreja, os teus sofrimentos vão acabar. Isso aqui não é a organização Tabajara. Jesus não prometeu que teríamos vida fácil. Pelo contrário, no mundo vocês vão ter aflições. Quando nós temos essa perspectiva que no mundo teremos aflições, nós também temos o mesmo pensamento do Paulo. Nós andamos animados, nós estamos alegres, felizes, porque a tribulação presente, ela não vai se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Essa era a mentalidade de Paulo. Eu estou sofrendo agora, mas o que o Senhor tem para mim é tão grande que vale a pena o sofrimento. E às vezes aqui na terra, irmãos, Deus nos dá, sabe, partículas da sua glória. Eu vou dizer micropartículas de sua glória. A gente sente alegria, a gente sente prazer, a gente sente a presença do Espírito Santo, a gente fala em línguas, a gente ora e vê resultados da nossa oração, a gente prega na autoridade do nome de Jesus, a gente ganha almas para o reino. Uma coisa mais extraordinária aqui é ser um instrumento na mão de Deus e você sentir alegria quando você é um instrumento. Mas João vai dizer no capítulo 3 da sua primeira carta, fala assim: mas nós ainda não o vemos como ele de fato é. Mas quando ele se manifestar, aí sim, nós o veremos como ele é. Porque assim como ele é, nós o seremos. Vale a pena o sofrimento, irmãos. Vale a pena encarar o sofrimento de frente. Anime-se. Líder, anime-se. Não deixe a sua alma ficar abatida. Não deixe o inimigo ver você abatido. Não deixe o seu inimigo ver a sua fraqueza. O abatimento é uma fraqueza. E sabe o que ele faz quando ele vê você abatido? Ele pisa em cima. Ele te humilha. Ele faz você parecer insignificante. É por isso que você precisa estar animado. Jesus, quando a Trindade viu Josué abatido, eles vieram para poder conversar com aquele homem. A manifestação de Deus aparece para ele de uma forma extraordinária e falou assim: olha, homem, você vai fazer esse povo conquistar a terra. É você, Josué. Se anime. Irmãos, somos nós que vamos herdar os céus. E você não vai para o céu sozinho. Tem pessoas que dependem de você. Tem famílias que dependem de você. É os membros da tua célula, é o seu filho, é o seu marido, é a sua esposa.
Eles dependem de você. Se você negligenciar a obra de Deus na vida deles, eles vão perecer sem Jesus. Vale a pena sustentar, irmãos. O apóstolo Paulo chega a um ponto de falar assim: por vocês eu me gasto e me deixarei gastar por vocês. Eu não apenas me gasto, eu me deixarei gastar. Precisamos deixar nos gastar, irmãos, porque a tribulação, ela é leve e é momentânea. Para Paulo, a glória vindoura que ele experimentaria com Cristo sobrepujava em muito qualquer sofrimento experimentado. Era por isso que ele falou no versículo 17: o nosso sofrimento é leve e momentâneo, e está produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. A glória de Deus para você é pesada. Oh, aleluia. Versículo 18: assim fixamos nossos olhos não naquilo que se vê. Irmãos, as nossas experiências, elas são dolorosas e desconcertantes. A nossa vida, nós enfrentamos temores, temporários, porém fugazes. Enfrentamos lutas adversas. E se nós ficarmos olhando para as perdas, isso vai atrapalhar você de olhar para Jesus. Às vezes a gente fica olhando pelo que a gente perdeu, pelo que se quebrou, pelo que foi embora. Nós não podemos ficar olhando para isso, irmãos. Às vezes, aqui vai um conselho para você que é líder de uma célula. Você investiu numa pessoa, aconselhou, liderou com amor, e no fim, ingratidão. Ela foi embora, ela saiu, e o pior, às vezes ainda sai falando mal de você, porque no momento que ela precisou de algo, você não tinha como atendê-lo, apesar de muitas outras vezes ter ajudado. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma ideia de que nós não podemos nos atentar para as coisas que nós vemos. Nós não podemos olhar para as nossas marcas do nosso corpo e falar assim: isso dói muito. Para de olhar para a tua cicatriz, irmãos. Tem gente que fica olhando para o sofrimento, fica olhando para as desgraças, fica olhando para as quedas, fica olhando para as ruínas, pelo que não deu certo, pelas pessoas que foram embora. Valoriza quem está lá com você. Valoriza quem ora contigo, valoriza quem, abraça a tua visão, valoriza quem te ama, valoriza quem está investindo em você, valorize Deus acima de tudo. Para de olhar para as coisas que se veem, porque tudo que nós vemos é temporário. As coisas que nós vemos têm prazo de validade, vai acabar, não dura para sempre. O nosso sofrimento não é eterno. Glória a Deus. A nossa luta não vai permanecer para sempre. Então eu não posso ficar agora preso naquilo que eu perdi. Não, de forma alguma, irmão. De forma alguma, minha irmã. Você precisa olhar com os olhos de Deus. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós não nos atentamos para as coisas que se veem, porque as que se veem são temporárias, mas nós nos atentamos para as coisas que não se veem, porque as que não se veem são eternas. Para de olhar para o que é palpável, visível, que tem prazo de validade, e começa a olhar para Jesus, o autor e o consumador da tua fé. Para de olhar para os problemas, comece a olhar para o alto. Oh, aleluia. Comece a fixar os seus olhos em Deus. Porque quando fixamos nossos olhos nas coisas que nós vemos, nós perdemos o nosso ânimo. Você tem que atentar o que está roubando o seu ânimo. Nós precisamos estar atentos também, irmãos. Eu percebi num dado momento da minha vida que ver jornal nacional roubava o meu ânimo. Depois eu percebi que o Fantástico também estava roubando o meu ânimo. Depois eu percebi que os reportagens em geral estavam roubando o meu ânimo. Irmãos, quando eu percebi que o jornal, eu parei de ver jornal. Percebi que o Fantástico estava roubando, eu parei de ver Fantástico. Eu percebi que os canais abertos estavam roubando o meu ânimo. Eu bloqueei todos os canais abertos. Irmãos, você não pode ficar dando ouvido àquilo que te mata, àquilo que te consome.
E aquilo vai minando você, e depois você não consegue entender por que você não dorme. Por que você não sente a presença de Deus? Por que os irmãos na igreja choram e você não? Por que você não sente alegria? Porque você só está olhando para as coisas que se veem. Aí tem gente com pânico de sair na rua. Tem pânico, irmãos, de entrar numa condução. Tem pânico de pegar ônibus. Tem pânico de tudo. Por quê? Ficar tentando nas coisas que se veem. Não, porque teve alguém, fulano de tal, que aconteceu isso. Calma, irmão. Tranquiliza teu coração. Para de olhar para as coisas que se veem. As coisas que se veem têm prazo de validade, vai acabar. Olhe para além do que é temporário. Olhe para além do que é temporário. Olhe para aquilo que não perece, não se deteriora, não acaba com as intempéries. Devemos olhar, irmãos, além do que é temporário. A nossa perspectiva precisa estar baseada na capacidade de enxergar além do físico, o espiritual, além do presente, o futuro, além do visível, o invisível. Quando nós temos essa perspectiva de enxergar dessa forma, nós passamos a estar animados e começamos a perseverar. Você não para, você não desanima, você não desiste. Você precisa entender que o diabo ele tem uma fórmula de agir. Você precisa entender qual é a ação dele, como é que ele atrapalha você. Às vezes é no Facebook, então você tem que entender os seus ardis. O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, fala assim, olha, porque nós não ignoramos os seus ardis. O diabo tem uma forma de agir, irmão, nós não ignoramos, não podemos ignorar o ardis dele. Ele é como uma serpente. Você não pode lidar com uma serpente sem estar em completa alerta e vigilância. Só que Satanás é uma serpente que você não vê. Então você precisa estar em todo o tempo vigilante. Você não pode baixar a tua guarda. Porque se você baixar a tua guarda, ele vai roubar o seu ânimo. E o objetivo dele é esse. É fazer você ficar desanimado, abatido. Porque uma pessoa desanimada e abatida, ela não consegue ter uma perspectiva correta da eternidade. Ele vive somente para esse plano terreno. Ele vive apenas o aqui e o agora. E esquece de olhar. Depois de um dia nublado, vem um dia ensolarado. Ele pode não estar enxergando o sol, mas apesar das nuvens densas, existe um sol brilhando acima das nuvens. A tempestade vai passar, irmãos. A luta vai acabar. E eu acho legal que Jesus vai dizer que o meu galardão, ele está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Não desanime não, irmãos. Vira para o teu irmão e fala assim, não desanime. Anime-se. Anime-se, anime-se. Busque força em Deus. Negocie com você mesmo. Seja forte, mas não retroceda, em nome de Jesus.